Vamos lá, torcedor Santástico. Mais uma vez, cá estou eu para falar da demissão do Pedro Martins. Ontem nós fizemos uma live com a seguinte chamada na thumbnail: fim da linha. E mais abaixo, no título, fim da linha para Pedro Martins no Santos? Interrogação. Ontem foi esse o debate que nós fizemos aqui na nossa live, certo? Fiz esse debate com a participação de vocês no chat, lendo a opinião de cada torcedor em relação a isso, colocando os prós e contra da chegada do Pedro Martins. Parece ter mais contra do que prós, né? Porque o Pedro Martins foi o cara que contratou o Pedro Caixinha com uma multa rescisória astronômica para o futebol brasileiro. A multa rescisória de 2 milhões de euros, né? Aproximadamente 15 milhões de reais. Então, pro futebol brasileiro, essa multa é astronômica, certo? Além disso, ele também foi o pivô da contratação do Gabriel Veron. Lógico que eu não posso falar apenas dos contra, né? Eu tenho que falar também dos prós, né? A chegada do Roleiser, entre outros jogadores que estão dando certo no Santos, como o Barreal, entre outros, tem o Pedro Martins como o pivô do fechamento dessas negociações. Mas também quero lembrar para você, torcedor santista, após a saída do Pedro Martins, do Pedro Caixinha, o Pedro Martins foi totalmente contra a chegada do Sampaoli, certo? O Pedro Martins deu uma declaração que, com certeza, se fosse em outro clube, ele já teria sido demitido no outro dia. Então, eu entrei em contato com uma pessoa ligada ao Santos para saber dessa real situação do Pedro Martins no Santos. É real? Será demitido? Não será demitido? Como que está a situação do Pedro Martins? E o que essa pessoa me passou foi o seguinte: a demissão do Pedro Martins, HB, parece estar mais ligada aos conselheiros e à torcida do que o presidente, porque eu entrei em contato com o presidente e o que me foi passado é que não tem cabimento essa informação, não tem fundamento essa informação, certo? Apesar de muitos sites, muitos jornalistas darem como certo a demissão do Pedro Martins, a informação que me chegou é que essa demissão parece ser algo que não vai acontecer no momento. Por parte dos conselheiros, talvez sim, por parte da torcida, sim, mas por parte do presidente Marcelo Teixeira, parece estar muito satisfeito com o trabalho do CEO do Santos, Pedro Martins, tá? Essa é a informação que eu estou trazendo aí para vocês. A demissão é uma pauta que está entre a torcida e conselheiros, não são todos os conselheiros, mas parece que boa parte dos conselheiros querem a demissão do Pedro Martins, especialmente por ter contratado o Pedro Caixinha com uma multa astronômica, certo? Isso aí seria decisivo para os conselheiros do Santos, para que o Marcelo Teixeira tomasse a decisão de demitir o Pedro Caixinha. Porém, como eu falei para vocês, na cabeça do nosso presidente, do presidente Marcelo Teixeira, não tem fundamento demitir o Pedro Martins nesse momento. Torcedor santista, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu falei agora há pouco e repito. Em outro clube, só aquela declaração que deu o Pedro Martins quando o Santos estava em vias de contratação do Sampaoli já teria sido o suficiente para uma demissão. Porque no Santos as coisas acontecem e ninguém faz nada. É uma pergunta que só o nosso presidente pode responder, né, pessoal? Mas enfim, estou aqui para trazer a informação para vocês de que Pedro Martins ainda continua como CEO do Santos e dificilmente, pelo menos para o nosso presidente, que está sendo muito pressionado, muito cobrado por essa demissão, parece que para o nosso presidente, para o presidente do Santos, isso é inaceitável neste momento. Mas comente aí, torcedor, para você, o Pedro Martins já chegou na sua cota de erros dentro do Santos? É necessário que o Santos demita o Pedro Martins? E digo mais para vocês, tá?
Já existem rumores de que se o Pedro Martins for demitido, o nome do Luxemburgo entra em pauta para assumir o lugar do CEO do Peixão. Comente aí, você gostaria da chegada do Luxemburgo para essa função? É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui.